Fechar meu microfone. Sejam bem-vindos a todos no nosso segundo encontro, esse capítulo 2, o separatismo religioso. Nós vamos abrir fazendo uma prece, na verdade, uma mentalização. Nós vamos, novamente, como da primeira vez, nós vamos nos voltarmos para a Itália. Quem já conhece um pouco a figura de Pedro Baldi, a sua fisionomia, imagina por volta de 11 horas, na sua caminhada matinal, ele e seu cachorro, o seu cão, amigo. Ele começa a perceber uma figura à sua esquerda e uma outra figura, um outro humano do seu lado, à sua direita, não materializando propriamente dito, mas sentindo a presença de duas energias do seu lado, Francisco de Assis e Jesus. Durante 20 minutos, essas duas figuras caminharam com Pedro Baldi. Essas duas almas caminharam com Pedro Baldi. Isso foi em setembro, na segunda quinzena de setembro, e logo depois, em dezembro, Pietro Baldi começa a sua missão como escritor, inspirado por Jesus e por Francisco de Assis. Que essa imagem esteja sempre na nossa abertura, formando esse triângulo sagrado. O Baldi, Francisco e Jesus. Se a gente for nos voltarmos para o passado, estará lá Simão Pedro, Jesus e João Evangelista. Depois, Frei Leão, Jesus e Francisco. E agora, Pietro Baldi encarnado, com Jesus e Francisco como seus mentores. Que esse triângulo se faça presente no nosso estudo, que essa trindade se faça presente em nossas vidas. Que o Baldi nos abençoe nesse estudo de hoje e que ele se faça presente não somente no nosso ambiente externo, mas no nosso ambiente interno, no mais profundo de nossas almas. Francisco nos abençoe também. Então vamos lá. Gabriela começa aí o capítulo 2. Seja bem-vindo a todos que não estão vindo pela primeira vez, né? Quem vai assistir depois. Então vamos lá, Gabriela. O capítulo 2 é o separatismo religioso. Isso, respeito por todas as crenças. Estou novamente convosco, continuando a nossa primeira conversa. Dessas conversas faremos muitos elos, e destes elos uma corrente de inteligência e de bondade para construir um dique contra a ignorância e a maldade que inundam o mundo. Essas palestras singelas, essas palavras que saem dos meus lábios, serão úteis para afastar tantos mal-entendidos e dúvidas que nasceram por incompreensão do meu trabalho, desde a minha primeira vinda ao Brasil em 1951. Peço desculpas por ter de falar de mim o que me é desagradável, mas não há outra maneira de esclarecer o caso. Tenho aqui de repetir mais uma vez o que foi sempre o meu lema, isto é, universalidade e imparcialidade. Devo também explicar que as minhas palavras têm de ser entendidas literalmente. Elas não contêm outros significados ou subterfúgios. Ora, a imparcialidade quer dizer não existência de partido, compreendendo-os a todos, significa não ficar fechado na forma mental de facção ou de grupo particular algum, sobretudo quando este grupo, seja ele qual for, se impõe combater outros grupos, julgando-os errados e maus, e porque sendo diferentes dele próprio, persegue-os com as suas condenações. Aqui, de novo essa frase, né? Universalidade e imparcialidade. Já nesse capítulo ele começa a explicar, né, o que é a imparcialidade e o que é para ele a universalidade. Ele começou com a universalidade, com a imparcialidade, né? Já ele vai estender um pouquinho mais.
Mas o que a gente... Quando ele fala aqui, essas palavras que saem dos meus próprios lábios serão úteis para afastar tantos mal-entendidos e dúvidas que nasceram por incompreensão do meu trabalho, desde a primeira vinda ao Brasil em 51. Então, na verdade, toda ideia que chega, toda ideia nova, né, é normal, né? Como o Ramatiz fala muito também assim, nada é mais absurdo que aquilo que a gente não conhece. Pedro Baldi ele vem trazer alguma coisa diferente. Não vamos colocar assim que ele tem exclusividade, ele falou de monismo, mas monismo o Trismegisto falou lá atrás, né? Mas ele veio falar de um outro jeito, né? Como eu coloquei na outra vez, Jesus, quando fala com Pedro Baldi, logo no começo das mensagens, ele falou assim: ontem falei o coração, hoje falarei a inteligência, né? Então, é exatamente essa questão. Então, quando Pedro Baldi aqui chega em 51, ele realmente foi muito aceito, mas tem muitas pessoas que não entenderam Pedro Baldi. Por isso é que eu gosto sempre de usar uma frase, eu sempre digo assim, não diga que Pedro Baldi está errado, é melhor você dizer que você não entendeu Pedro Baldi. Não é? Então, não é elegante você dizer, eu discordo de Pedro Baldi. Não, é melhor você falar que você não entendeu Pedro Baldi. Entende? Porque discordar de Pedro Baldi, a pessoa tem que realmente fundamentar muita coisa. Eu lembro do Carlos Drummond de Andrade, que ele dizia assim, não é minha poesia que é ruim, o seu ouvido que entortou. Não é? Então, na verdade, é exatamente a coisa do Pedro Baldi. Às vezes o nosso ouvido entorta, não é? E a gente não consegue, né, ver o que ele quer dizer, vamos dizer assim. Eu até estava... Esse livro aqui que eu comentei com vocês, hoje eu estou com ele aqui, ó, O Sublime Peregrino, que é o livro assim, que eu considero o mais fiel à vida de Jesus, e eu estava vendo aqui um rodapé, né, um rodapé dizendo que o professor Baldi confundiu alguma coisa tal. Aí eu falei assim comigo, isso aqui não é coisa de Ramatiz. Quem escreveu isso aqui foi o humano. O humano é que colocou no rodapé, né, que o professor Baldi confundiu isso com aquilo. Está escrito ali, depois eu vou ler com calma. Mas é humano, não é o espírito que falou uma coisa dessa. Não é verdade? Então, ele realmente foi muito mal compreendido quando chegou aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia, o Pedro Baldi, ele quando ele veio para cá em 52, morar definitivamente, ele recebeu N promessas, né? Promessas e promessas, não é? De ajuda financeira, tanto que deram um apartamento para ele morar. Ele foi para o apartamento. Mas quem deu o apartamento para ele morar? Depois, tirou o apartamento dele, despejou ele. A gente até comentou isso na primeira vez. Mas, olha, quem que tirou o apartamento e despejou ele? Aqueles que prometeram que nada faltaria para ele e a família dele vindo para o Brasil. Ou seja, o acaso não existe, né? Então, é ação e reação. Lá atrás, com certeza, ele se equivocou de alguma forma para, nessa vida, ele está tendo que passar por todas essas questões aí, né? Pedro Baldi não era santo. Pedro Baldi estava em evolução como todos nós, né? Ele sempre colocou muito essa parte. O Chico dizia que era um anjo exilado na Terra, né? Mas Pedro Baldi tem uma evolução, como todos nós. Ele não é um anjo hoje no mundo espiritual. Então, o que acontece? Os políticos queriam Pedro Baldi no palanque, né? Os políticos queriam Pedro Baldi na propaganda. Então, eles acharam que podiam comprar Pedro Baldi. Vocês vão ver isso aí já ele comentando, no comentário que ele faz, né? De até grupos religiosos, um grupo questionando ele sobre isso, aí depois que ele discordava desse grupo, o outro concordava com ele, uma coisa de doido, né? Ou seja, a coisa da parcialidade. Então ele diz, não, eu não tenho partido, eu sou imparcialidade e universalidade, né? Eu não vou me vender, não é isso? Eu não vou me vender, a proposta minha é essa, eu não vou adequar essa proposta porque eu vou apoiar partido A, partido B, né? Falar sobre religião A, religião B, eu não posso fazer isso.
Não é? Eu tenho que ser fiel à obra. Isso que é a fé, né? É a fidelidade. Ele acreditava na fonte que inspirava ele. Então ele não podia ser, ele tinha que ser fiel, né? Ter a sintonia, a harmonia com Jesus, com Francisco, e não com o político da vida, né? Então isso que ele questionava muito, e a gente realmente tem que ter esse zelo, esse muito cuidado, né? Mais adiante ele vai comentar um pouquinho sobre isso aí para ajudar a gente. Mas vamos lá, Gabriela. Então, vamos lá. Tem que controlar aí a tela, Fratani. Sobe um pouquinho, assim, a tela. Tá. Isso. Infelizmente, esse instinto de exclusividade, pelo qual não se pode afirmar sua própria verdade, a não ser condenando como erradas as verdades dos outros, é produto do nosso nível de vida humana, sendo isso apanágio do homem em geral. Qualquer que seja a religião ou grupo doutrinário ao qual pertença, em geral, qualquer que seja a qual pertença, ponto. Não é a diferença ideológica dos pontos de vista das religiões que deixamos de aceitar. Tudo isso é natural e lógico. Em nosso mundo relativo, não pode existir coisa alguma senão de forma relativa. Assim, nele... Ah, a Patrícia está sem som de novo. Tá. Eu vou seguir, deve ser aquele problema do Zoom. Assim, nele... Também a verdade não pode aparecer senão dividida em seus aspectos diferentes. O que não podemos aceitar é a atitude de condenação, de exclusividade da posse da verdade, de agressividade que muitas vezes se encontra nas religiões e nos grupos doutrinários. Não nos interessa tomar parte nessas rivalidades terrenas que nada têm a ver com a pesquisa da verdade que buscamos. Inclusive aqui ele comenta aqui, né? Logo no começo do parágrafo, pelo qual não se pode afirmar sua própria verdade, a não ser condenando como errada as verdades dos outros. É aquilo que eu fiz no canal no YouTube, né? Discordar não é elegante, né? Quando uma pessoa discorda do outro, ele é soberbo. O que é o soberbo? Uma pessoa soberba, o que ela sabe é superior ao que o outro sabe. Então, ela tem que diminuir o outro para começar a falar. Isso é muito feio. Isso é muito desagradável. Né? Aí fica a competição. E quando ele fala, quando ele é muito feliz nisso, né? Não se pode afirmar a sua própria verdade, não ser condenando como errada as verdades dos outros. É um produto do nível humano, mas ele diz que o nosso mundo relativo não pode existir coisa alguma senão de forma relativa. Ou seja, o que existe olha só, eu tenho uma verdade, não é? Gabriela tem outra verdade, o outro tem outra verdade. Aqui nós temos, hoje aqui, 16 verdades, mas nós não temos a verdade. É diferente. Nós temos uma verdade. Então, cada religião, ele traz uma verdade, mas nenhuma delas traz a verdade. Não é? E é isso que Pedro Baldi fala. Porque se trouxer a verdade, aí as outras... Né? Qual é a função das outras? Né? Então, a gente vê que isso aqui foi escrito em década de 50. Você vê que o negócio não está diferente hoje, né? As coisas, 70 anos depois, as coisas não estão caminhando diferente, não é? De como estava lá atrás, no tempo dele. Inclusive, Pedro Baldi tem uma colocação muito forte, que ele diz assim: as religiões como aquelas que se propuseram a ligar o homem a Deus, elas estão deixando a desejar. Mas como casa de negócios, elas estão de parabéns. Ele tem essa colocação muito forte, né? E que, 70 anos depois, vale mais ainda essa frase, né, dele, né? Essa colocação dele. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, né? Às vezes passa alguma coisa, ou tem uma dúvida de alguém, né? Então, e aí ele fala que não pode aceitar essa atitude de condenação, de exclusividade da posse da verdade, né? Porque ninguém tem a verdade. Né? Essa coisa da imparcialidade, né? É uma coisa muito, 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 muito bonita, muito forte, né? A imparcialidade, essa coisa, a universalidade, porque aí ninguém está errado, está todo mundo certo.
Porque na hora que você vive a imparcialidade dentro de você, você nunca vai dizer que o outro está errado. E aí, gente, a gente resolve o mesmo problema, o da convivência. Não é? A gente resolve o problema da convivência. Por que tem um atrito de qualquer pessoa? É porque tem um choque de ideia. O atrito surge do choque de ideia. Eu apoio político A, político B, religião A, né? E aí a gente é parcial. Isso Pedro Baldi é muito feliz. A imparcialidade, a universalidade. O que é universalidade? É a união dos diversos. Se é a união dos diversos, como é que eu posso querer só que tenha a minha ideia? Não é? Aí não tem diverso nenhum. Que jardim é esse que só tem rosa? Não pode, tem que ter outras flores. Né? Senão não é jardim, né? Então, quer dizer, essa parte dele a gente tem que prestar muita atenção. Essa frase é muito forte. Frase não, esse lema dele, né? Universalidade e... Mas, olha, o mais importante, nós vamos ver, que eu acho que ele vai fechar esse capítulo falando nisso, não é só a gente sentir isso. A gente tem que viver isso aqui. É um exercício para todos nós. Esse exercício é grandioso, né? De a gente trabalhar com o que nos une e não com o que nos separa. E o que nos une sempre vai levar a essa aproximação. E o que nos separa é isso, é a parcialidade, vou ser parcial, vou ser isso, vou tomar partido, né? E a coisa não é bem assim. Mais um pouquinho aí, né, Gabriela? Deixa eu estender aqui. Pode ir lá. O nosso objetivo não é o de defender um patrimônio já adquirido, mas o de nos enriquecermos com novas conquistas para doá-las a quem as quiser. Não estamos amarrados a quaisquer interesses terrenos que imediatamente se constroem por cima de toda e qualquer verdade. Quem está mergulhado no trabalho de pesquisa não pode despender as suas energias nessa luta de rivalidades. A nossa tarefa não é a de conservar o passado defendendo-o, mas a de construir o futuro. Os nossos interesses não estão na terra, mas somente nessa construção. O respeito que temos pela verdade de cada um e que todos devem ter para com as verdades que o mundo possui, não pode interromper o caminho da vida e a evolução do pensamento. O passado não pode paralisar o florescimento do futuro, e no mundo há lugar para todos. Aqui, esse para doar, quem quiser receber. Essa é a grande preocupação de Pedro Baldi, que no capítulo passado ele falou isso, né? Quem está feliz com a sua verdade, continue com ela. Não é verdade? Isso é muito importante. Quem está sobre... Agora, a gente tem um pensamento diferente. Ó, tem isso aqui, ó. Isso aqui, né? Mas a gente observa que é tudo por ressonância. Só há possibilidade de haver comunicação entre dois seres. Não é? Essa é haver ressonância entre eles. Como a gente sabe também, se haver ressonância entre encarnado e desencarnado. Né? A gente pode ter uma ressonância grande com Francisco de Assis, mas pode ter ressonância grande com outro tipo de energia também, sem problema nenhum. Né? Mas só há uma forma de ter comunicação, é se tiver ressonância. Né? Então, a gente está sentindo uma ressonância com o estudo, uma ressonância com a colocação. Né? É uma coisa muito interessante, que diz a espiritualidade, que a nossa voz, ela é eterna. Olha que interessante, hein, que eu vou falar para vocês. A nossa voz é eterna. O que significa isso? A gente nasce, né? Por exemplo, eu tô no Japão, daqui a pouco estou na África, daqui a pouco estou nascendo no Brasil, no Nordeste, no Sul, enfim. Muda a língua, muda o timbre, muda a energia, né? Mas a voz é a mesma, ela é eterna. Por isso que a gente escuta uma voz e a gente fica tão encantado, aquilo nos deixa, sabe? Poxa, que voz bonita, uma voz aconchegante, parece que eu conheço essa voz, uma voz simpática, mas também tem aquela voz que não é tão simpática a gente. Né? Por quê? Porque essa voz é eterna. Se eu entrar em contato com aquela voz, com aquela pessoa, olha só, hein, a pessoa, que no passado eu não tive uma convivência fraterna, quando eu encarno e encontro essa pessoa e converso com ela,
ou escuto a voz dela, aquilo me bate como algo desagradável, sabe? Não entra bem, sabe? Não consigo absorver bem aquela palavra, aquela voz, aquela energia, né? Então é muito bom a gente escutar, a Gabriela postou aí também, escutar a voz de Pedro Baldi, né? A voz dele no YouTube, ele falando, ele lê no livro, na verdade, lê no livro não, ele falando, e depois foi feito o livro, né? Ele falando, o estudo dele, né? O estudo dele lá, tal, né? E que ele fez em cima desse livro, né? Para aproveitar, foi lendo com todos nós, e ver a voz dele, né? O acalanto da voz dele, a energia da voz dele. Por quê? Porque a ovelha conhece o pastor pela voz, né, gente? Por isso é que é muito importante todos nós falarmos, abrirmos a boca onde a gente estiver. Não é? Porque as pessoas podem sentir mais o afago da nossa voz do que do palestrante, da pessoa que está na frente falando, tal, né? Mas a nossa voz é eterna. A gente carrega a vibração e com essa vibração, é eterna. Olha o que eu falei, é eterna. Enquanto eu estou encarnando e desencarnando, a energia da minha voz não muda, né? E isso faz a pessoa identificar uma coisa amigável ou não amigável, né? Mas vamos lá, Gabriela. Mais um pouquinho aqui, né? O primeiro mal-entendido nasceu quando julgaram que nós representávamos este ou aquele grupo e, por conseguinte, que éramos inimigo dos outros grupos. Inimizade para nós simplesmente inconcebível. De maneira alguma saberíamos tomar parte nessa luta de rivalidades, que requer uma forma mental para isso adaptada, que não possuímos. Assim, fugimos de qualquer grupo logo que aparece esse espírito de condenação. O mal-entendido consistiu em ter se julgado encontrar um inimigo, onde não existia inimigo algum, e de pensar em guerra quando tratávamos apenas da maneira como resolver os problemas do universo. Isso desejaria eu aqui explicar de um modo bem claro. Não somos guerreiros, somos um pensador que não tem interesses humanos a defender. Nosso inimigo é a ignorância, causa de tantos sofrimentos, e não o homem a quem queremos ajudar. Neste mundo podemos ser presa dos fortes e astutos, mas não somos fortes nem astutos para na terra fazer presas. Essa frase dele é uma frase que eu uso até muito, né? Tem muitos alunos aí do curso. O nosso inimigo é a ignorância, e não o homem. Então, quando ele fala isso, é uma frase forte, porque e ele mais na frente ele vai dizer que o ignorante não é mal. Aquela pessoa que a gente fala que é uma pessoa má, não é má, ela é ignorante da lei. Já mudou tudo, né? Já mudou tudo, porque ele está começando a dizer assim, o mal não existe. E aí ele diz, aquela pessoa não é, mais na frente, né? Não é má, não é? Ela é ignorante da lei. Então, o nosso inimigo não é o nosso próximo. O nosso inimigo, que tem que ser combatido, como ele fala, é a ignorância da lei. A pessoa não conhece a lei, né? Se eu violar uma lei de trânsito, se eu sei que aquele sinal vermelho tem o radar, eu vou parar ali. Não adianta eu vou parar. Eu tenho que parar, porque senão eu vou ser multado. Se eu conheço essa lei, eu vou obedecer essa lei. Não é? Então, quer dizer, isso é uma coisa interessante, essa colocação dele, muito bonita. Inclusive, tem outra frase que eu uso também muito, que eu gosto de Pedro Baldi nessa frase dele, quando ele fala assim, quando receber uma ofensa de alguém, não se dirija ao ofensor, se dirija ao seu interior, ao seu coração, e pergunte a você o que você fez para que possa merecer essa ofensa. Ou o que você fez nessa ou em outra vida, né? Para que possa merecer essa ofensa. Não é porque
A questão não é o outro. O outro ignora a lei e, às vezes, até fez uma ofensa a você. Olha só. Mas ele foi o instrumento da lei para aquela ofensa chegar até a gente. Ele fez um escândalo. Mas, como disse Jesus, o escândalo é necessário, mas é de quem o faz. Né? Então, ao receber uma ofensa, não vai se dirigir ao ofensor. Ele é um ignorante da lei. Ele está sendo usado pela lei para fazer a gente se reconciliar, como Jesus falou, com o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o nosso passado. Né? De equívocos. Então, não vá tirar satisfação com ele. Não é isso? Se volte para dentro de você e pergunte: por quê que eu achei que eu fui vítima? Né? Por que eu achei que eu sou vítima? Eu estou me considerando vítima. Né? E aí tem aquela coisa assim, eu quero justiça. Não, a justiça está sendo feita. Aquela ofensa já é um resultado da justiça, de causa e efeito na nossa direção. Né? Então, essa colocação, o nosso inimigo é a ignorância, não é o nosso próximo. Ele é muito feliz quando afirma isso. Né? Mas vamos mais um pouco. Concordamos assim com todos. Os únicos seres com os quais não podemos concordar são os que não querem concordar de alguma forma. Essa colocação boa. Mas, pelo contrário, querem impor-se vencendo o próximo. Ora, esta é uma mentalidade atrasada que o homem verdadeiramente espiritualizado não pode aceitar sem retroceder milênios no caminho da evolução. Mesmo que seja permitido fazer guerra, isso só será possível contra quem quiser fazer guerra. O homem civilizado procura e sabe encontrar não os pontos de contraste para lutar, esmagando-se uns aos outros, mas os pontos de concórdia para colaborar, ajudando-se uns aos outros. Dizemos civilizado porque só esse tipo de homem pode fazer parte da nova humanidade que está surgindo, a qual será constituída não por bandos de lobos, mas por uma coletividade social unida, colaborando organicamente. Esse novo mundo, que amanhã será melhor, é o que mais nos interessa. Um mundo de compreensão e de colaboração recíprocas, um mundo do ama a teu próximo como a ti mesmo. Assim, contudo, podemos concordar menos com essa vontade de não concordar. Mas não condenamos ninguém por isso, porque esse método corresponde a uma lei que pertence a um dado plano pela vida, a um dado plano de vida, desculpe. Isso não se deve considerar maldade, nem se deve chamar de mal o ser que comete erros por não ter ainda compreendido e sabido fazer melhor, pelo fato de não ser bastante evoluído. Isso aí. Essa colocação dele é que eu comentei lá atrás, né? Não existe chamar a pessoa de mal. O que existe é a ignorância da lei, né? Quando ele fala, né? Dissemos civilizado, deixa eu ler aqui, porque o meu livro está dizendo, está errado não, está diferente. Dizemos civilizado porque só esse tipo de homem pode fazer parte da nova humanidade que está surgindo, a qual será fazer parte da nova humanidade que está surgindo. Isso. Gente, olha só, a gente tem que perceber uma coisa. Jesus falou assim, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, você está o coração. Né? A gente tem que observar, olha só, o Pedro Baldi fala assim, só esse tipo de homem pode fazer parte da nova humanidade que está surgindo, a qual será constituída. Tá. Só esse tipo de homem pode fazer, o homem da concórdia, não é? Então, a gente observa, numa colaboração orgânica, a gente observa que a era de Aquários é isso, é do grupo, é a coletividade, né? É um ajudando o outro, tá ali aquelas parcerias cada vez mais. Essa é a era de Aquários, não tem outra era. Então, a gente vai observando as crianças que estão chegando, não é? Independente das crianças, mas muitos já aí, idosos, enfim, mas muitas pessoas já com essa mentalidade, com essa preocupação, não é? Cada vez maior. Então, nós temos que confiar nisso, porque como é que a gente... Gente, não existe uma mudança por decreto,
Não adianta, não é por decreto a mudança. A mudança brota de uma necessidade da pessoa, né? É aquela história do filho pródigo, vai sentir saudade de Deus. E aí ele começa a buscar esse Deus, que a gente sabe que não está fora de nós, está dentro de nós, né? Então a gente observa que a coisa é muito dinâmica, no sentido de que uma nova civilização, Pedro Baldo tem um livro, ó, A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Ele mostrando os valores dessa nova civilização. Né? Como é que essa nova civilização chega, como é que ela interpreta essa lei, como é que ela vive essa lei, ela tem que estar vivendo essa lei, senão ele não vive na nova civilização. E Pedro Baldo ainda faz uma colocação. Ele diz assim, o homem de hoje será surdo ao que eu escrevo. Né? Eu não espero que o homem de hoje me compreenda e me entenda, porque eu escrevo para o homem da nova civilização do terceiro milênio. Olha o que ele diz, hein? Eu não escrevo para o homem de hoje, eu escrevo para o homem de amanhã. Só esse. O de hoje é surdo. O de amanhã vai entender o que eu estou escrevendo. Né? Então, essa coisa, eu tenho até uma coisa engraçada da minha filha, que eu ficava falando muito, teve uma vez que a gente indo para a praia, eu falei para elas assim, vocês ainda vão ler muito Pedro Baldi, vocês vão ler muito Baldi, vocês se preparem que vai ser uma literatura que vocês vão mais ler na vida de vocês. Aí a pequenininha Joana, a gente indo para a praia, eu falando de o balde, mas papai, por que tem que ser só um balde? Não pode ser 2 baldes, 3 baldes? Eu estou levando 3 baldes para a praia, só falando que só pode ser um balde. Eu falei, não, Joana, o balde é o nome do gosto, Joana. Ah, então tá bom. Mas, enfim, exatamente isso, né? Mostrar essa garotada daí, hoje pode não ter esse encanto por Pedro Baldo, mas amanhã vai ter, o olhar vai ser diferente. Né? Essa nova civilização que está chegando, chega com esses valores que Pedro Baldo está falando, da concórdia, de unir, de agregar, de se juntar, né? De respeitar a diferença, respeitar o outro, é diferente, não pode ser igual, estamos em momento diferente. Né? E aquele homem que Pedro Baldi fala que está buscando isso, a gente entende na nossa vida assim, gente. Sempre tem que ter uma mão estendida para cima. Esse é um gesto de humildade, para poder ser ajudado por aqueles que têm mais experiência do que nós em algumas coisas. Mas nunca podemos esquecer de deixar outra mão estendida para baixo, para poder ajudar aquelas pessoas, como Pedro Baldi fala, né? Que querem ser ajudadas, que querem receber alguma coisa diferente, que querem o novo, que estão cansados disso aí. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Ninguém é tão pobre que não tem o que doar, mas também ninguém é tão rico que não tem o que receber. Né? Mas vamos mais um pouquinho. Eu tenho que subir, né, Gabriela? Isso. Uma vez expliquei a alguém o meu ponto de vista da imparcialidade e universalidade. Sua face iluminou-se e de súbito respondeu: compreendo, trata-se de um novo partido, o dos imparciais e universalistas. Este fato mostrou-me como a forma mental comum não consegue conceber coisa alguma se não a vê bem fechada dentro dos limites do relativo, isto é, de um grupo particular, bem separado dos outros e, logicamente, em luta com eles. Colocada perante a ideia de universalidade, essa forma mental não consegue concebê-la senão na forma do imperialismo dominador de todos, que um poder central consegue submeter. E, de fato, eis como se encontra o mundo, eis o que vemos na Terra. Só uma coisinha. Gente, se alguém quiser perguntar, se colocar, dar alguma contribuição, fica à vontade, tá? É só abrir o microfone aí e conversar, tá? Não tem problema, não. Pode... peraí, Gabriela. Aqui vai ter... Acho que vai ter que continuar, né? Isso, 2 parágrafos. tá bom. Quando cheguei ao Brasil a convite de um desses grupos, outro grupo levantou-se contra mim, dizendo ter chegado enviado de Satanás. E quando sustentei algumas teorias deste outro grupo, fui censurado pelo que me havia convidado. E assim acontece sempre, porque se trata de um mesmo tipo de homem, o qual possui uma só forma mental,
que o leva a proceder sempre de igual maneira, isto é, com condenações e anátemas. Pertença a ele a que grupo pertencer. Aqui foi o que eu comentei, né, que ainda há pouco lá atrás, quando ele chegou no Brasil e, né, as pessoas queriam a parcialidade de Pedro Baldi. As pessoas queriam que ele fosse para algum grupo, né? Você vai pertencer a quem? E aí muitas pessoas depois ficaram tristes, porque viram que ele, né, não tinha como ele ir para aquele grupo, ir para aquele outro grupo, ir para aquele partido, para outro partido, porque não tinha como, né? Vamos mais um pouquinho. Agora, E é assim que nascem os mal-entendidos. O meu trabalho não é o que todos quereriam, ou seja, o de oferecer-me como um seguidor a mais para engrossar as fileiras desse ou daquele grupo, mas é o de fazer pesquisas para resolver problemas ainda não resolvidos, esclarecer dúvidas, compreender mistérios, responder a perguntas a que as religiões, doutrinas e as filosofias ainda não deram resposta. Disso se conclui que a ideia comum de imperialismo religioso, em busca de adeptos e seguidores, não me interessa e não faz parte do meu trabalho. Falo bem claro, não quero, de maneira nenhuma, chefiar coisa alguma na Terra. Não quero conquistar poder algum neste mundo. Não há, assim, qualquer razão para rivalidades. O que almejo é só utilizar essa minha condenação de viver nesse baixo nível de vida para ajudar os outros a levantarem-se a um nível espiritual mais alto. Se me fosse permitido, só uma vez, ser egoísta, o meu único desejo seria o de ir-me embora, fugindo para bem longe deste mundo e não voltar mais. Por isso, as lutas pelas conquistas humanas que tanto interessam aos meus semelhantes não têm sentido para mim. E achando-as muito cansativas, não cuido delas. As minhas lutas dirigem-se para objetivos totalmente diferentes. Isso. Então, ele fala dessa coisa de quando ele chega aqui, né? Quando ele chega aqui, realmente, a incompreensão, né? Quem era o professor Baldi, afinal de contas, ele tinha vindo da palestra, depois ele vem morar, aí se estabelece, né? E começa aquele grupo ali, esperar uma expectativa em torno das palestras que ele deu no Brasil todo, como é que seria ele morando aqui no país, né? Então, ele realmente é aquela história, né, gente? Aqui a gente coloca o humano Pedro Baldi, né? Quando ele coloca, ele faz esse desabafo dele, né? Não é? Se me fosse permitido uma só vez ser egoísta, o meu único desejo seria o de ir embora. E Paulo de Tarso falava muito isso, né? Paulo de Tarso, a todo momento, a gente fica imaginando, né, esses grandes seres que como se fosse assim, é o que o Chico Xavier dizia, né? O anjo exilado na Terra, né? Essa dificuldade de adaptação, essa dificuldade de ver aquilo que tanto gostaria que fosse diferente, mas que essa humanidade ainda não está conseguindo ver de uma forma diferente, né? E aí ele faz o desabafo como humano, né? Não é verdade? A gente, às vezes, olha à nossa volta e, sem dúvida nenhuma, a gente gostaria que as coisas estivessem diferentes. Mas isso é nossa condição humana, a gente faz aquele desabafo, faz aquela coisa toda, mas logo, logo a gente para e reflete, né? Como ele mesmo mais adiante vai refletir muito bem sobre isso. Nada está errado, tudo está certo, tudo obedecendo a uma ordem, a um planejamento, né? E esse planejamento, e também faz parte desse planejamento, a gente está aqui passando por essas questões todas. Mas é o que eu sempre digo, a gente precisa, o nosso coração precisa saber qual é o nosso tesouro, né? O nosso tesouro vai estar ligado, nosso coração, nosso tesouro. Então, eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que se posicionar, não é? A gente tem que se posicionar. Tem um lado daqueles que dizem que está tudo errado, tem um lado daqueles que dizem que está um caos. Aí a gente tem que estar no outro lugar. Não é? Por que está um caos? Porque essas pessoas não acreditam nem nelas.
Como é que elas vão acreditar num mundo diferente? Por quê? Porque o mundo é feito por quem? Por pessoas iguais a ela. Olha, é claro que é. Agora, se ela não acredita nela, como é que ela vai acreditar no outro? Não tem como acreditar no outro. Então é melhor ela dizer o quê? Que o mundo está um caos, que o mundo não tem jeito. Não é isso? Mas é claro que tem jeito. O seu tesouro está onde? Aonde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Ah, o meu tesouro tá em Brasília, né? Está nessas comunidades aí que está um caos. Aí, meu irmão, você me desculpa, mas a sua vida está um caos mesmo. Não tem jeito, porque está refletindo o que você está no dia a dia vivendo. E é isso que a gente tem que prestar muita atenção, gente. Esse olhar nosso tem que tomar muito cuidado, sabe? Quando a gente olha com o olho do espírito, é uma coisa. Quando a gente olha com o olho da matéria, a gente interpreta de forma diferente, né? A gente consegue ver uma ordem no caos. É isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado cada vez mais, né? Esse desabafo de Pedro Baldo é um desabafo nosso de humano, não é isso? Mas a gente sabe que vai ter uma ordem, vai ter uma lei. E Pedro Baldi começa... só para vocês terem ideia, Pedro Baldi, uma das grandes questões de saúde de Pedro Baldi era a pneumonia. Pneumonia é o órgão da tristeza, não é? Ele perde a esposa, já vinha lá com as dores de uma filha nova que perde, o filho desencarna na guerra, a esposa desencarna com câncer. Então, na verdade, ele ali no hospital com a esposa, direto com ela, né? Então, olha o órgão vulnerável de Pedro Baldi. Quem conhece um pouco de numerologia, Pedro Baldi era o número 6. O órgão vulnerável de Pedro Baldi era o pulmão dele. Era o pulmão. Seria pulmão e coração. Mas nessa vida, o pulmão, muito problema de pneumonia, Pedro Baldi, né? Ele era uma pessoa muito fraca nessa parte respiratória. E aí você vê esse desabafo dele aqui, ó, né? É um desabafo de uma pessoa que está triste, não é? E no que está acontecendo com ele. Está triste no que as pessoas estão esperando dele, ele não pode oferecer a essas pessoas isso, essa parcialidade, né? Ele não pode fazer uma coisa dessa. E isso ele carregou até ele desencarnar, né? Então, realmente, é uma tristeza dele. E ele dizia uma coisa, ele dizia assim, é porque a mediunidade dele era intuitiva e inspirativa, né? Era diferente, que eu já falei do Chico Xavier, que o Chico era mecânico, né? O Chico não tinha acesso ao que ele escrevia. Mas o Pedro Baldi, não via nenhum espírito até Pedro Baldi. Pedro Baldi tem um livro chamado As Noures, né? Noures, corrente de pensamento. Então, Pedro Baldi ia até a Noure que estava Jesus, o Francisco. Então, ele ia até lá, absorvia aquele pensamento e escrevia. Observa isso aí. É uma mediunidade chamada intuitiva inspirativa. Muito bem. Agora, ele, quando ele absorvia isso, ele dizia assim, quando ele voltava, né, ele acabava ali, aquela coisa toda, escrevia aquilo tudo, quando ele voltava, ele dizia assim, é uma solidão profunda. Não dá nem para dizer o que eu senti. Então, ele se sentia muito sozinho, porque ninguém sentia o que ele estava sentindo. Né? Como é que ele ia dividir aquilo na casa dele? Como é que ele ia falar? E, aliás, como é que ele vai falar daquilo que não tem nem como falar? Né? Como é que ele vai falar de uma coisa que só ele viu? Entende? Isso deixava ele assim um pouco triste, porque ele queria dividir, queria conversar, mas e aí? Como é que vai ser? Né? Não tem ninguém ali que possa entender. Não por culpa das pessoas, não, ele não culpava as pessoas, né? Ele só queria que alguém sentisse o que ele estava sentindo para ele poder... Uma vez eu conversei com a neta dele, Adelaide, aí ela falou assim, o meu avô, tinha hora que ele ficava, Fernando, olhando assim para as estrelas, olhando para o céu, né? E sabe-se lá o que ele estava pensando, né? Quietinho, ficava ali, ó,
um bom tempo olhando para o céu, né? Então, eu fiz algumas perguntas para ele, ela fala assim, eu não posso nem dizer para você se ele podia pensar desse jeito ou não, sobre esse pensamento que você falou, mas talvez sim, talvez não, porque muita coisa ele não falava, meu avô era muito quieto, aquela coisa toda, né? Então, ela tinha esses momentos dele ali, né? Olhando para as estrelas, olhando para o céu, aí ela dizia, e aí que eu estou falando, é a solidão, né? A coisa do estar só diante de tanta coisa que ele via e as pessoas não vendo e não tinha como dividir, né? Essa é a grande questão. Mas vamos mais um pouquinho aí. Deixa eu avançar um pouquinho, Gabriel. Ih, travou. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá travando um pouco para mim, eu acho que... Vamos ver se por acaso estiver travando a minha voz, daí tá dizendo que está instável a minha conexão. Não, está dando para te escutar bem. Tá escutando? Estou, pode ir lendo. Então tá bom. É necessário explicar tudo isso para que meu trabalho seja compreendido. Infelizmente, em nosso mundo estamos acostumados a supor que cada palavra seja uma mentira e julgamos que somos astutos quando conseguimos descobrir essa mentira. Isso é o que, suponho, aconteceu também a meu respeito. Daí nasceu o mal-entendido, porque neste caso acontecia o inacreditável, isto é, que as minhas palavras eram, na realidade, verdadeiras, e atrás delas não havia outra ideia para encobrir. É necessário tomar as minhas palavras literalmente, pelo fato de que elas querem dizer simplesmente o que dizem, e não contêm segundas intenções. Para quem não quer conquistar poderes na Terra, é lógico que o método seja diferente do empregado pelo mundo. Foi bonita essa colocação dele, né? A gente vê a simplicidade de Pedro Baldi, a gente vê cada vez mais que esse homem não quer poder, né? Ele, pelo contrário, tudo que tinha o nome dele, ele mandava tirar. Então, a gente vê que realmente ele, né? A coisa mesmo da humildade desse homem, né? Era um franciscano realmente, né? Viveu com Francisco, tanto com Jesus, e aprendeu ali. A gente vê a forma dele conduzir como é. Mas o mais importante, sabe, gente? Não é ele falar, não, é viver, não é? Então, quem conheceu o Pedro Baldi sabia, ele vivia isso aí, ó. Era o tempo todo vivendo isso. E a maior alegria dele era viver isso tudo. Eu lembro de uma colocação dele, uma vez que eu gostei muito, ele falou, assim, já perto, né? A idade já mais avançada, ele disse assim, a vida toda, a sua voz, né? Que ele chamava de sua voz, mas era Jesus que inspirava ele, a sua voz a vida toda me disse, né? Nos livros, como seria o processo do envelhecimento, né? Essa parte da biologia, da ideologia, né? Do corpo humano, enfim, todo esse processo biológico do ser humano. E aí ele disse que a maior alegria dele, ela está chegando na idade biológica dele avançada, né? Ele desencarnou com 85 anos, no ano que ia fazer 86, né? E aí ele disse que a maior alegria dele era sentir em espírito dele o que a sua voz a vida toda, né? Quer dizer, não a vida toda, naqueles anos escrevendo através dele, tinha dito a ele o que seria o ideal, né? Como o homem deveria chegar, a que maturidade deveria chegar o homem quando ele estivesse assim com a idade biológica de Pedro Baldi. E aí ele falou que estava feliz, que tudo que ele tinha escrito, ele estava sentindo naquela fase da idade dele biológica ali, com seus 80 e poucos anos, né? Então é isso aí que a gente está. E aí ele dizia assim, a biologia está chegando, né? Eu estou cansado, mas eu estou cada vez mais jovem no espírito. Olha qual que isso é. Eu estou cada vez mais jovem espiritualmente, né? Como se ele se sentisse um garoto, uma criança espiritual, né? E realmente é isso aí, né? Então, por quê? Porque ele não se identificava com o corpo dele. Eu sempre falo isso muito para o aluno, né? A biologia dele.
Biologia e ideologia, né? Quer dizer, então, ele tem um biológico, né? Mas o espírito não envelhece. A alma não envelhece. E ele conseguiu ver isso claramente. O corpo envelhecendo e a alma jovem, ativa, né? Ele é ativo mentalmente, por isso é que a gente fala. Às vezes a pessoa está assim na cama, uma doença muito séria, né? Independente da doença, a biologia está chegando e ele está vendo assim o desencarne muito próximo. O que eu sempre falo muito para essas pessoas? Você não pode desanimar agora. Você não pode desanimar agora. Né? Porque você não é esse corpo que está aí. Você não é esse corpo. Não é? O seu espírito não vai morrer. Né? Sua alma não morre. E a gente não vai dessa para o igual, não. A gente não vai dessa para melhor. A gente vai dessa para o igual. Então, se você desencarnar deprimido, se você desencarnar para baixo, você chega lá deprimido para baixo. A vida continua, meu amigo. A vida continua. É dessa para o igual, não é melhor. Né? Então, essa colocação dele de não se identificar com o corpo é muito importante. Então, mesmo a pessoa toda assim, acamada, ou uma situação assim, né, em coma, seja o que for, aquela coisa toda, nós sempre temos que passar para a pessoa isso. Né? Olha, não se identifique com o seu corpo. Você pode estar de cama, você pode estar impossibilitado de andar, mas, isso aqui não tem a ver com a matéria. Entende? Você tem que reagir de alguma forma, mentalmente, né? Porque você continua do outro lado. Você não vai chegar do outro lado da vida enfermo. Você não pode fazer isso. E aí ele colocava muito isso, né? A minha biologia está aqui. O meu corpo não responde, mas eu estou cada vez mais jovem, espírito, né? Isso aí. Acho que é o que o Chico Xavier sentia também, né? A biologia ali, mas Chico aceso, né? Para o mundo espiritual. Eu sempre comento com os alunos da irmã Dulce, né? A irmã Dulce tinha dor nos ossos 24 horas por dia, mas a irmã Dulce não parava, né? E por que não parava? Porque ela não se identificava com o corpo dela. Uma coisa era o corpo, outra coisa era o ser dela, né? Então, vou mais um pouquinho, Gabriela. Nosso método, na verdade, é o oposto ao do homem comum. Nós queremos trazer harmonia ao invés de luta, paz e não guerra, esclarecimento onde exista dúvida, esperança onde haja desespero, fé onde esteja descrença, conhecimento onde se encontre a ignorância. Eis o que procuramos fazer. Conseguiremos realizar o que Deus quiser. Quando sucede que o homem empregue toda a sua bondade, as qualidades que possui e o seu esforço para colaborar com a vontade de Deus, o restante fica nas mãos dele. O triunfo depende de elementos que não conhecemos, escapam ao nosso domínio e pelos quais não somos responsáveis. Mas se procurarmos compreender e seguir a vontade de Deus, certamente esta vontade virá ao nosso encontro para ajudar-nos. Esse parágrafo, eu gostei muito dele. Até porque, acho que vocês vão até concordar comigo, quer dizer, a gente sabe que um dos mentores dele é Francisco, né? E a prece de São Francisco de Assis, quando ela começa a ler, olha lá, onde existe a dúvida, esperança, onde há desespero, fé, onde esteja descrença, conhecimento, desculpa, eu li errado, né? Esclarecimento onde exista dúvida, esperança onde haja desespero, fé onde esteja descrença, conhecimento onde se encontra ignorância. Essa é a prece de Francisco de Assis, né? Se você for ver, a prece dele é um pouco isso aí, né? E outra questão que ele coloca, olha só, gente, eis o que procuramos fazer. Conseguiremos realizar o que Deus quiser. Quando sucede que o homem empregue toda a sua boa vontade, as qualidades que possui, o seu esforço para colaborar com a vontade de Deus, o restante fica na mão dele. Olha, presta bem atenção, hein? O triunfo depende de elementos que não conhecemos, escapam ao nosso domínio e pelos quais não somos responsáveis.
Mas se procurarmos compreender e seguir a vontade de Deus, certamente essa vontade virá ao nosso encontro para ajudar-nos. Pedro Baldi tem um capítulo no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, chamado A Divina Providência. Faça a sua parte. Né? Confia. Deus vai providenciar o que você precisa. Ele chega a dizer assim também, se torne muito importante para a lei de Deus. Que a lei de Deus vai te proteger. Não é? Olha como é que ele coloca isso. Então, na hora que ele diz assim, conseguiremos realizar o que Deus quiser, quando sucede que o homem pegue toda a sua boa vontade, as qualidades que possui, o seu esforço, para colaborar com a vontade de Deus, o restante fica nas mãos dele. Dele, não é do homem. O restante fica nas mãos da lei. Entende? Então, quando Joana d'Arc, quando Miguel Arcanjo convenceu Joana d'Arc que ela tinha que cumprir uma vontade na terra, gente, Jesus falou que todos nós nascemos com talentos. Diz a espiritualidade que vontade é um acróstico, onde a letra V significa vocação indômita. Gente, uma coisa indômita é uma coisa incontrolável, é uma coisa que a gente não domina, a gente não consegue controlar, é incontrolável. O que significa isso? Que quando a gente percebe o que a gente veio fazer, quando a gente está no caminho, quando a gente está fazendo aquilo, não às vezes o que a gente quer, mas o que a gente precisa fazer, é isso que ele coloca aqui, ó. Colaborar com a vontade de Deus. Não é? E Joana d'Arc, Miguel Arcanjo mostrou para aquela menina que ela tinha que realizar uma vontade divina na Terra. E ele estava atrás de um humano para concretizar aquela vontade divina. E aí o que acontece? O restante não é com a gente. E é isso que eu costumo dizer muito. A gente, no nosso trabalho social, essa padaria social que a gente está montando, essa padaria toda de padre, esse trabalho social, eu digo para as pessoas, o trabalho não é nosso. Fernando, como é que vai ser? Eu falo como é que vai ser e dizer assim, olha, eu não sei como é que vai ser lá na frente, porque o trabalho não é nosso. O trabalho não está nas nossas mãos. É isso que Pedro Baldi fala. A gente tem que realizar uma vontade. O restante não é a gente. Mas a gente quer dominar, a gente quer ter o controle, a gente quer saber como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser. Eu só sei que tem que fazer. Agora, como é que vai ser? Eu não sei. Como é que vai ser daqui a 2 anos? Eu sei lá. Eu não sei como é que eu vou saber. Né? Mas é isso que eu estou colocando. A gente quer ter o controle, às vezes, da vida do outro, mas o pior é quando a gente quer ter controle sobre a nossa vida. Então, temos que tomar cuidado. A gente quer controlar muito a nossa vida. Isso é perigoso, porque a gente não se entrega, a gente não entrega, a gente não se permite. Entende como é? Eu não sei se vocês conhecem o fenômeno assim da psicografia, da psicofonia. A psicofonia, né, é a psicografia, né, tem ali a pessoa vai escrever, né, vai ser intuída ali, como a gente falou do Chico aí e tal. A psicofonia é a voz, né? O espírito falando ali através do outro. O Fritz, por exemplo, trabalha com os médios e o Fritz está ali usando a psicofonia, enfim. Então, você está no local e ali começa o espírito a falar. É psicofonia, né? Mas como é que é a psicofonia? A psicofonia é assim. Se você quiser controlar todo o texto que o espírito vai falar, então tem gente que é tão rígido, né, que ele quer que o espírito fale, mas sabe o que acontece? O espírito fala assim, tem que ser como o girassol, que sempre se volta para o sol. Aí a pessoa fala assim, tá bom, e depois? Depois não é você, depois sou eu, não é você, que negócio é esse? A pessoa quer controlar tudo. Não, peraí, não. O girassol é com 2 S, é com S, é com S, com 2 S. A pessoa quer saber tudo. Quer saber o texto todo, a pontuação,
se é com C cedilha, se é com C... Gente, não é assim. Olha essa colocação de Pedro Baldi. É aquela história, né? A gente tem que ler Pedro Baldi e ler Pedro Baldi também de forma imparcial. É isso que eu vou ver vocês. Porque se a gente é uma pessoa católica e vai ler Pedro Baldi, você tem uma história, né? É isso que eu estou falando. A gente tem que situar bem. Então, quando ele fala essa parte, vamos colaborar com a vontade de Deus. Agora, o restante não fica na sua mão, não, tá? Fica na mão dele. Não é assim? Para e pensa. Qualquer trabalho social que a gente faça, até um trabalho nosso na Terra, o trabalho é nosso? Não é nosso. É vontade da lei que a gente faça aquele trabalho. É vontade da lei que você seja um terapeuta. É vontade da lei que você seja um advogado. É vontade da lei que você seja um médico. Mas o restante fica na mão dele, não é nossa mão. Mas a gente quer ter controle de tudo. E aí Pedro Baldi fala, e a divina providência? Onde é que entra a divina providência? Entende? As pessoas vão dar palestra, elas querem botar a palestra toda no data show. Entende? Isso não é palestra, gente. Eu não estou dando, não tem emoção, gente. Ali tem informação. Tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Emoção é coisa, informação é outra. Então, eu vou estudar, vou. Vou fazer a vontade de Deus, vou. O restante é com ele. É emoção na hora, é o que vai acontecer na hora, é a pergunta que vai surgir. O cara bota tudo no data show, não deixa nem ninguém perguntar. Engessa a palestra dele. Não pode engessar. Não pode engessar. Tem que deixar a emoção vir, é o momento vir. E isso é muito importante. Seja o que acontecer em nossa vida, não vamos ser rígidos. Não é do nosso jeito, é do jeito que a espiritualidade fala que tem que ser. Às vezes eu fico assim no nosso trabalho social. Gente, essa obra vai gastar muito dinheiro. Gente, vai gastar aqui, vai gastar ali, não sei o que, não sei o que lá. Aí daqui a pouco veio a pessoa, Fernando, eu vou doar R$1.000 aí para vocês. Aí eu falei assim, rapaz, os espíritos são danados, não tem jeito. Não é? Porque a gente está naquela... Por quê? Para mostrar a gente o quê? Vem cá. Se o trabalho é de vocês, tudo bem, é de vocês. Mas se o trabalho é nosso, o que é nosso? Nós, junto com eles, não é? Porque sem a gente eles não podem materializar. Sem Joana d'Arc, eles não podiam libertar a França. Então, é nosso trabalho. Se é nosso trabalho, a gente tem que se entregar. Se entrega, se joga, não é? E vamos ver o que vai dar. Não é isso? Essa colocação dele eu fiquei muito, assim, gostei muito, porque se procurarmos, olha a última frase dele, se procurarmos compreender e seguir a vontade de Deus, certamente essa vontade virá ao nosso encontro para ajudar-nos. Gente, fazer a nossa parte, nada, mas nada vai nos faltar. Porque, às vezes, o que a gente quer não é o que a gente precisa. É isso que nós temos que tomar cuidado. Não é? O que a gente quer não é o que a gente precisa. A lei de Deus não dá o que a gente quer. Ela dá o que a gente precisa. E, às vezes, tem uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. As pessoas querem controlar tudo. Eu sempre digo isso no curso para os alunos. Você quer controlar até o que vai acontecer com você quando tomar um chá. Quando tomar um chá, tem que acontecer isso. Não, danado. Vai acontecer o que você precisa. Se tiver que ter uma diarreia 3 dias, fica no banheiro 3 dias. A professora, eu trabalho. Toma um chá sexta-feira à noite, fica sábado e domingo no banheiro. Não tem jeito, Ou seja, não é o que eu preciso, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Essa diferençazinha aí, né? Mas vamos lá mais um pouco. Estudando juntos esse método, aprenderemos a arte de alcançar sucesso, inclusive na vida prática. Os homens práticos não observam que, para obterem êxito no campo material, é necessário uma boa orientação, antes de mais nada, no campo espiritual, do qual tudo depende, não apenas dos resultados dos negócios, como a conservação da saúde e a sensação de bem-estar em nós mesmos e em tudo que nos rodeia. Em nosso universo, tudo está coligado e as coisas não podem isolar-se uma das outras.
Quem não está orientado nos grandes conceitos da vida, não o pode estar tampouco nas coisas pequenas de cada dia, que são consequências das grandes. O nosso trabalho nessas palestras será o de esmiuçar as teorias gerais de grande orientação até suas consequências concretas que nos tocam de perto, para aprender a viver conscientemente, conhecendo o valor dos nossos atos, desde suas origens até seus últimos efeitos. Esta é a ciência da vida, que nos explica a significação dos movimentos da nossa alma, como dos acontecimentos que nos rodeiam. Cada vida se desenvolve não ao acaso, nem guiada pelos nossos caprichos, mas conforme um plano particular que se chama destino e que é consequência do passado na forma em que o quisemos viver. Isso aí. É lei de causa e efeito, né? Não adianta, Pedro Baldi falava isso, não adianta ver o quarto andar de um prédio, vai ser consequência do que está no terceiro. Se o terceiro não estiver muito alinhado, o quarto vai sair também sem alinhamento. Então, ele fala isso aí. A gente tem que levar em conta o que a gente sempre comenta muito, né? A lei de causa e efeito. E isso é uma das coisas da imparcialidade, né? Não é isso? Então, cada vida desenvolve não ao acaso. O que se chama destino é a consequência do passado, na forma em que quisemos viver. Na forma em que o quisemos viver. Não é? Se eu quis viver daquele jeito no passado, o meu destino já está aí, ó. E o Pedro Baldi faz uma frase muito bonita. Ele diz assim, ó, na natureza da ação já está a reação. Não é? Na natureza da ação já está a reação. Ou seja, eu botei um caroço de abacate na terra, eu já sei o que eu vou comer, abacate. Então, por isso que ele fala, o que se chama destino é consequência do passado. Vou comer abacate, é consequência do passado, que eu coloquei a semente de abacate na terra. Né? Essa que é a questão. Foi a opção que eu fiz para viver, né? Colocando semente de abacate na terra. Essa é a grande questão da doença, né? A imparcialidade na doença. A gente vê uma coisa, calma, fica tranquila. Mas, Fernanda, essa pessoa tem um coração grande, está passando por isso. Se acalma. É uma criancinha, já nasceu assim. Se acalma, não toma partido. A imparcialidade que Pedro Baldi fala, não seja imparcial, o destino está ligado a outras vidas. Ela quis viver lá de um jeito, agora a vida reais desse jeito. Não tem nada errado, está tudo certo. Né? Mais um pouquinho, Gabriel. Temos falado que há uma lei. Aprenderemos pouco a pouco a arte sutil de viver em harmonia com essa lei que representa Deus, a arte que constitui o segredo da felicidade. Iremos verificando cada vez mais que a espiritualidade verdadeiramente estendida e vivida produz incríveis efeitos úteis, também no plano material. Falamos de utilidade. Não queremos roubar o tempo aos nossos leitores, mas sim fazer um trabalho útil a todos. É preciso usar com mais inteligência a nossa vida, tomando-nos cidadãos iluminados e conscientes desse novo universo, colaborando com a verdade de Deus, que o dirige. Aprenderemos a ver com outros olhos e então tudo será diferente. Ao invés de rebeldes construtores de sofrimentos como hoje somos, tornar-nos-emos para o nosso bem obedientes construtores da felicidade. Seremos então amigos e colaboradores de Deus, obreiros seus na grande obra da vida, vida que vai subindo até Ele, porque assim que tivermos compreendido a sua vontade, que visa somente ao nosso bem, não desejaremos outra coisa senão realizá-lo. Tem uma colocação aqui, né? Várias aí, muito bonita. É porque meu livro é diferente de vocês aí, né? A arte sutil de viver harmonia. Iremos verificar. Olha só. Qual é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade é viver em harmonia com a lei de Deus. Viu o que ele fala? Só é feliz quem vive em harmonia com a lei de Deus.
Então, é possível ser feliz, Pedro Baldi? Claro, é só você viver em harmonia com a lei de Deus. Só é feliz quem vive em harmonia com ela. Quem não vive em harmonia com a lei de Deus tem euforia, não é felicidade. Vive muitos estados de euforia, mas de felicidade não. Né? Então, para ser feliz, tem que conhecer essa lei. Senão a pessoa acha que é feliz. Né? Aprendemos a ver com os olhos, com outros olhos, e então tudo está diferente. Ao invés de rebelde consultor de sofrimentos, como hoje somos, tornaremos para o nosso bem obediente consultor da felicidade. Seremos então amigos e colaboradores de Deus, obreiros seus na sua grande obra. Preste bem atenção. Na era de Aquários agora, o que acontece? Na era de Peixes, a gente aprendeu a amar. Ou melhor, aprendeu não, né? A era de Peixes, o dever de casa era aprender a amar. Jesus abriu a era de Peixes. O dever de casa é aprender a amar. 2160 anos. Vamos aprender a amar. Aí, termina a era de Peixes. Agora entra a era de Aquários. Muito bem. A era de Aquários, qual vai ser a era de Aquários? A era de Aquários vai ficar, viver na era de Aquários, a nova civilização, ela já aprendeu a amar. Porque, senão, ela não é nova civilização. Então, só vai ficar na Terra quem aprendeu a amar. Ótimo. E aí, o que acontece? Desse amor surge o despertar da nossa força superior. Olha que interessante. Vem uma força maior dentro de todos nós, mas com amor, com sabedoria. Aí vem a era de Capricórnio, daqui a 2.160 anos. Não é isso? Então, daqui a 2.160 anos, na Terra, é a era de Capricórnio. E qual é o dever da era de Capricórnio? Então, se na era de Peixes era aprender a amar, a era de Aquários, nós vamos exteriorizar o amor que a gente aprendeu na era de Peixes. E a era de Capricórnio, daqui a 2.160 anos, nós vamos ser coparticipante de Deus na sua criação. O Pedro Baldi já está falando aqui, não é? Olha lá. Tornar-nos-emos para o nosso bem obediente consultor da felicidade. Seremos amigos e colaboradores de Deus, obreiros de sua obra. Então, ser coparticipante de Deus, por isso que Pedro Baldi fala, esse livro não é para o homem de hoje. Esse livro é para o homem de amanhã. Porque lá na era do mentalismo, certo? Que é a era de Aquários, a era de exteriorizar esse amor, ele vai ler isso aqui. E quando lê isso aqui, eu já estou dizendo para ele que a outra era, ele já está treinando nessa era, para que na outra era ele seja colaborador de Deus. O que Ramatiz fala? Coparticipantes da criação. O que Ramatiz fala, Pedro Baldi fala. Seremos coparticipantes de Deus na criação. Então, o que é um ser coparticipante de Deus na criação? É a gente já, ou seja, a gente já não depende tanto da espiritualidade para que aconteça a transformação até física de um planeta. As coisas novas chegam no planeta, mas o próprio humano elabora isso. Só para você ter uma ideia, em Marte, quando você chupa uma laranja, cada laranja tem um sabor diferente. Olha que interessante. Não é para motivar a pessoa sempre a chupar, é diferente cada laranja da outra, nunca é a mesma, não é? Mas quem é que faz isso? Os humanos em Marte. Os humanos em Marte alteram a genética dela, não com os fins interesseiros aí, né? E modificam essa genética para que cada fruta tenha um sabor diferente do mesmo pé. A mesma fruta, laranja, mas cada uma com um sabor diferente, um aroma diferente. Que interessante. Mas de onde vem isso? O humano, ajudando Deus na sua criação. Algumas plantas absorvem a luz solar e de noite elas emitem a luz. Olha que coisa linda. É coisa dos espiritualidades. Não, é coisa dos humanos. Coparticipantes de Deus na criação. Esse é o nosso caminho. Nós temos que ler os livros de Pedro Baldi
já daqui a 300, 400, 500, viver na era de Aquários, lá na era de Aquários mesmo, porque ele já está anunciando a outra era, já que ele disse que ele escreve para o homem de amanhã. Então, o homem de amanhã, ele vai pensar no depois de amanhã, de hoje. O amanhã de amanhã é a era de Aquários, não é? O amanhã de hoje é o mentalismo aí, ó, a era de Aquários. Mas o amanhã de amanhã é a era de Capricórnio, né? E aí, ajudar Deus na sua criação. Mas vamos lá. Acho que vai fechar direitinho com o horário. Pode ler, Gabriel. Disse muitas vezes que Deus está presente, e não há dúvida, Deus está presente. Mas não basta dizer isto, é preciso aprender a perceber que esta presença, aprender a perceber essa presença, chegar a compreender o seu pensamento e seguir o caminho marcado pela sua vontade. É verdade que Deus está entre nós, mas isso tem uma finalidade. Deus está entre nós, dentro de nós, para que respiremos essa sua presença e possamos fundir-nos em harmonia com a sua vontade, realizando em nossa vida os ditames da sua lei. E isso também tem uma finalidade, que é de levar-nos a não errar, como se costuma. Não errar quer dizer não sofrer mais os choques dolorosos que são consequência do erro, que por sua vez é a violação da lei. Isso significa evitar sofrimento e proporcionar-nos tranquila felicidade, que só num estado de ordem é possível. Isso. Aí ele fecha, né? Mostrando para a gente essa importância, né? De seguir o caminho marcado pela sua vontade. E observa que sua vontade está, sua com letra maiúscula, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus, é a vontade da lei para todos nós. Então, que a gente possa fechar o dia de hoje, que a gente possa imaginar esse triângulo sagrado em nossas casas, esse triângulo de luz formado por Ubaldo, Jesus e Francisco, nessa palavra tão bonita de Pedro Baldi, quando ele fala a sua vontade. Então, que a gente permita que essa espiritualidade nos envolva nesse momento, nos toque nesse momento. Vamos imaginar lá no centro de nossa cabeça, lá onde está a nossa glândula pineal. É como se entrasse um feixe de luz pelo meio de nossa testa, o outro feixe de luz no alto, entrando pela nossa cabeça, e eles vão se encontrar. E lá está a nossa glândula pineal. Lá está aonde rege, governa esse corpo nosso, nosso espírito. Imaginemos uma luz dourada, bem bonita, no centro de nossa cabeça. Louvado seja Deus, meu Pai. Louvado seja Deus. Isso. Que essa vontade de Deus, que essa vontade da lei esteja dentro de nós. Que nesse momento, essa luz divina que toma conta de nosso centro de nossa cabeça, a gente permita que essa luz clareie qualquer dificuldade que estiver em nossa vida nesse momento. Que essa luz vá até aquela minha dificuldade física, aquele órgão adoecido, que essa luz percorra todos os cômodos de minha casa, que essa luz permaneça em nosso ser. E o mais importante não é a luz permanecer, como o Baldi diz. O mais importante é a nossa consciência que essa luz existe em nós. Ela está presente em nós.
Deus em nós. Não basta falarmos, é preciso sentirmos. Não basta estudarmos, é preciso vivermos essa luz. E na hora que a gente vive, diz Pedro Baldi, é um estado de êxtase, de júbilo, que nada mais é do que a felicidade do nosso espírito. E ele não está fazendo o que nós queremos muitas vezes, mas ele está fazendo o que a nossa alma veio fazer. Que a gente receba esse convite de Pedro Baldi na noite de hoje. A fidelidade a essa lei, a sintonia, a harmonia. Nos entreguemos, nos joguemos nesse grande mar da vida, na certeza que grandes tempestades virão, grandes dificuldades virão, ora iremos já no fundo daquele mar, ora viemos à superfície, mas tenhamos a certeza de que atrás de todos nós existe uma lei, existe um Deus, existe um Pai que nunca, mas que nunca vai nos abandonar, porque Ele está dentro de nós, Ele é uma parte de nós, ou melhor, Ele é todos nós. Que essa luz nos abençoe, que o balde nos abençoe. Então, pode fechar a gravação, né, Gabriel?